Olá a todos! Eu vou contar este fato que aconteceu comigo anos atrás e que até hoje me dá arrepio só de pensar. Um tio meu possuía um sítio em uma cidade afastada no interior de São Paulo. E lá existiam 2 Rottweilers, os quais eram os guardiões do lugar. Um se chamava Loki e o outro Thor, e eles eram enormes e bravos com estranhos, menos comigo, que os conheciam desde pequenininhos. Então, eles ficavam até alegres quando eu ia lá. Nas minhas férias, de vez em quando, eu ia para esse sítio do meu tio, pois era um lugar muito legal e tranquilo. Nesse sítio, existia um galpão no fundo, um tanto afastado, sendo que era bem antigo, inclusive datando do século XIX, segundo informações de alguns moradores da região. Quando eu fui passar as férias daquele ano no sítio, eu, como sempre, dava umas voltas pelo lugar e sempre achava sombrio aquele galpão quando eu passava perto, o qual era grande, escuro e com aparência de mal assombrado. O quarto em que eu ficava na casa do sítio era nos fundos. Era um quarto bem amplo, com piso de madeira, dando até uma sensação de estar em outra época, devido aos móveis que estavam no quarto, e também devido à decoração, a qual era bem antiga, mas combinando com o quarto. Da janela ao lado da minha cama, dava para ver as árvores em volta, e o galpão que ficava no fundo do sítio, ao longe. E como à noite não tinha nada para fazer no sítio, pois nem televisão havia, eu ficava lendo alguns livros que levei e também mexendo no meu Palm Top, que era o meu companheiro inseparável. E como na parte externa da casa não havia luz elétrica, à noite o local ficava escuro como um breu, sendo iluminado apenas pelo luar, quando este estava mais presente. Mas na maioria das noites não dava para ver absolutamente nada do lado de fora da casa. Na segunda noite em que eu fui para o meu quarto, eu fiquei, como sempre, lendo alguma coisa e utilizando alguns programas do Palm Top. Mas depois de um certo tempo, eu resolvi dar uma olhada pela janela do quarto, pois estava uma noite fria e ventava bastante, balançando as árvores que ficavam ao lado da janela. A lua estava cheia e o céu limpo, então dava para se ter até uma boa vista do lugar. Olhando pela janela, como na noite anterior, de repente o tempo começou a se fechar. Nuvens esconderam a lua e logo estava tudo um breu e não dava para ver nada, a não ser os galhos das árvores próximas ao quarto. No entanto, eu notei algo diferente que me chamou a atenção. Lá no galpão no fundo do sítio, barulhos de pisadas fortes, como casco de cavalo que pareciam se deslocar pelo local. Parecia que alguma coisa estava ali, no galpão, mas ao mesmo tempo eu sabia que não deveria haver ninguém lá, pois era um local abandonado, então no máximo poderia ser algum animal. Tentei ignorar os barulhos e me deitei para dormir. Porém, pouco tempo depois, passo a ouvir uivos vindo da mata que ficava de trás do galpão. Imaginei
que talvez fossem alguns cães, pois afinal aquela era uma noite de lua cheia. No dia seguinte, eu procurei o meu tio e contei a ele o que eu tinha ouvido na noite anterior. E ele disse que era impossível haver alguém lá, pois era um local bem afastado e, além disso, as portas do galpão estavam trancadas. Então, nenhum animal ou pessoa poderia entrar lá. Bem, fiquei cismado com aquilo, mas procurei arranjar o que fazer e acabei esquecendo. Em um outro dia, quando eu fui dar uma volta pelo sítio e já me lembrando do galpão, eu levei a chave do cadeado, a qual eu pedi para o meu tio antes de sair. Chegando lá, eu dei uma olhada para fora e acabei entrando, meio cismado, mas entrei para dar uma olhada. Lá dentro haviam muitos equipamentos antigos de sítio, como selas, enxadas, foices, cordas, etc. Tudo aquilo era bem velho mesmo, mas o que mais me chamava a atenção eram as marcas de pegadas enormes no chão de terra do galpão. Eram patas como de cachorro, porém 5 vezes maiores do que a de um cão comum. As pegadas não estavam nítidas o suficiente para servir de prova que alguma coisa esteve ali. Então, ignorei o fato e logo fui para o andar de cima, que era escuro. E pelo motivo do galpão ser grande, dava um ar mais sombrio ainda. No canto, havia uma escada de madeira que levava para essa parte de cima. Porém, o mais intrigante aconteceu quando eu estava andando, olhando as coisas antigas no meio do galpão, na parte de baixo. Foi quando escutei um rosnado que vinha da parte de cima. Parecia de um cão rosnando ou gemendo. Não deu para perceber direito. E como não havia mais ninguém por ali quando eu cheguei, e nem tão pouco por perto, eu achei estranho. Mas mesmo assim, perguntei em voz alta se tinha alguém lá em cima. Falei isso para chamar a atenção do que quer que fosse aquilo, mas aquele rosnado logo silenciou. Insisti umas 4 vezes e nada. Também não quis subir para verificar, pois estava sozinho e poderia ser perigoso. Achei estranho e pensei que talvez fosse impressão minha, e fui embora. A noite chegou, mas não comentei nada com o meu tio, por surgir outros assuntos. E antes de deitar, eu dei uma olhada pela janela só por curiosidade, pois a lua cheia iluminava todo o local. E qual foi a minha surpresa ao ver sombras de cães enormes ali no galpão. Até me arrisco a dizer que essas sombras andavam encurvadas, como quase arrastando as patas no chão. Então pensei, amanhã sem falta eu vou até lá investigar mais detalhadamente aquele lugar. Naquela madrugada, os uivos foram mais intensos e eu mal consegui dormir. Então, no outro dia, eu perguntei ao meu tio se ele havia ouvido aqueles uivos, e ele disse que não. Então, após o café da manhã, eu coloquei uma calça jeans, camiseta e calcei uma bota emborrachada que eu levava em lugares mais rústicos. Peguei um canivete e me dirigi em direção ao galpão.
E por coincidência, os 2 Rottweilers do meu tio, o Loki e o Thor, me acompanharam em todo o trajeto, o que me deixou mais tranquilo, pois de certo modo eu estava escoltado. E aonde eu ia, eles iam também, e achei até legal, pois eu brincava com eles e eles retribuíam as brincadeiras durante o caminho, até chegar no galpão abandonado. Logo quando entrei no galpão, os 2 Rottweilers ficaram todos os 2 com os pelos arrepiados e começaram a rosnar, como se tivesse algo lá dentro. Para dizer a verdade, até eu fiquei com medo, vendo aqueles 2 cães enormes com seus dentões para fora. Então, entrei um pouco mais e fui investigando o local, sendo que os 2 cachorros estavam altamente alertas, parecendo que estavam percebendo algo. E quando estava no meio do galpão de novo, eu ouvi aquele rosnado novamente vindo lá de cima. E naquele momento, os 2 Rottweilers foram correndo e subiram a escada de madeira que levava até a parte de cima do galpão. E eu fiquei embaixo somente observando. E só escutei os 2 Rottweilers correndo de um lado para o outro lá em cima, e uma barulheira total. E eu pensei, eles pegaram alguém lá. Então, eu peguei um lampião que tinha lá embaixo e subi para ver. Por precaução, eu havia levado um isqueiro comigo, caso precisasse acender uma vela ou lampião. E quando eu cheguei lá em cima, eu vi os 2 cachorros parados em um canto, avançando em algo que eu não via detalhadamente o que era. Pareciam que estavam acuando alguém, pois os 2 ficavam lado a lado, tipo empurrando alguém no canto. Aparentemente, eles lutavam com outro cão, porém, esse era enorme e todo preto, o que dificultava vê-lo naquela escuridão. Daí, eu abri a janela que tinha do lado e iluminou todo o lugar. E quando eu olhei, verifiquei que algo muito rápido e pesado pulou para o andar de baixo e saiu disparado pela porta. Com a claridade, os cães se acalmaram um pouco, mas os seus pelos ainda estavam arrepiados. Eu fiquei com muito medo, pois não sabia o que era aquela coisa. Então, eu desci e voltei para a casa principal, com os cachorros atrás de mim. E quando voltava pela estradinha de terra, eu percebi que no mesmo sentido que eu ia, ali, um pouco mais adiante, também ia um homem. Ele era maltrapilho, com a barba e unhas grandes. Ele estava sem camisa e com um pano tapando as suas partes íntimas. Da direção que o homem vinha, só havia o galpão. Então, eu fiquei imaginando se não era ele ali no galpão. E quando passei do seu lado, ele começou a me encarar e os cães começaram a rosnar para ele. E aquele homem com seus dentes pretos e careados tirou seus olhos de mim e começou a rosnar em direção dos cães. Eu, muito assustado, acalmei os 2 cães e fomos rápido para casa. Assim que cheguei, contei para o meu tio o que tinha acontecido. E ele me disse que aquele galpão tinha fama de assombrado desde muitos anos atrás, e que de vez em quando até ele ouvia barulhos por lá. Barulhos como uivos e rosnados.
E tinha pessoas que já viram até um lobisomem rondando por lá nos horários mais tardios da noite. Nas outras noites que eu olhava pela janela, às vezes eu via a silhueta daquele cão misterioso vagando pelo galpão. Eu nem conseguia dormir tranquilo sabendo que aquilo estava acontecendo. Bem, nos outros dias eu prosseguia as minhas atividades normais. Porém, eu nunca mais voltei naquele galpão, mesmo com a escolta dos 2 Rottweilers do meu tio. E também não fiz questão de descobrir quem ou o que estava morando naquele galpão. Este foi o fato mais aterrorizante que me aconteceu e nunca mais vou esquecê-lo. Boa noite.